Olá, o fato é, decisão judicial entende que a nova regra de transição do servidor público é inconstitucional. E este fato interessa a você que é advogado, que atua na área de regime próprio de previdência, os RPPS, interessa a você que é servidor ocupante de cargo efetivo da União ou dos estados e municípios que já tenham feito a reforma da Previdência pós 2019 no seu respectivo ente federado. Então eu vou comentar nesse vídeo quais os fundamentos dessa sentença, quais os reflexos, quais os próximos passos e também a minha expectativa, a minha avaliação. Então vamos lá? Estamos falando, antes disso, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, isso ajuda muito o nosso projeto, ajuda muito a Rede Previdência. Também convido a agradecer a você que está inscrito e a você que não está inscrito, se inscreve no nosso canal para ambos, vê se o sinalzinho de todas as notificações estão ativadas, porque aí, sempre que tiver uma novidade, a gente vai te informar, inclusive, sobre esse tema que a gente está bem alerta. Na semana passada, nós demos 2 notícias sobre isso, né? Aproveitando ainda, hoje, às 19 horas, nós teremos ao vivo um programa sobre Previdência do Servidor. Então, você vai ter oportunidade, se você é advogado de regime próprio, se você é segurado, né, de regime próprio, de Previdência do Servidor, você vai poder perguntar ao vivo para 2 grandes nomes da Previdência Nacional. Cirlei Rechetelo, que conduz aqui o nosso programa semanal Previdência RPPS de A a Z, e também o grande nome, o magnífico Alex Sertão. Bom, então vamos lá, vou falar para vocês os detalhes. Primeiro, foi na segunda vara de Florianópolis, da Justiça Federal, né? Foi um processo de um servidor federal contra a União. E essa segunda vara, depois eu digo para você o nome da juíza direitinho, tá? Até para te ajudar na pesquisa. Mas essa segunda vara, a questão é a seguinte, né? A reforma da Previdência de 2019, volta um pouco mais. Em 2018, em 1998, houve uma reforma e gerou regras de transição. Em 2003, houve nova reforma e gerou regras de transição. E agora, em 2019, houve novas reformas. A cada nova reforma, nós temos nós temos regras mais rigorosas. Nós temos o respeito a quem tem direito adquirido, regras novas para quem ingressou no mercado e quem já está trabalhando, regras de transição. A justiça dessa regra de transição é permitir que essa pessoa que já trabalhou um tempo, que viveu um tempo sob uma expectativa de se aposentar numa data, não seja traído e de repente se submeta às regras de uma pessoa que entrou agora, que já entra com as regras novas e que sabe. Por isso, cria-se uma regra intermediária, uma regra de transição. Então, eu vou analisar os aspectos jurídicos dessa discussão, tá? Para que você, advogado, e para você, servidor, saiba o porquê disso tudo, e depois eu vou falar das perspectivas. Bom, o que a parte alegou é que que estava havendo um processo injusto, né, porque desrespeitava o direito adquirido. O que a União alega é que ninguém tem direito adquirido a um regime jurídico. O que é que a sentença consolidou? Né? Tem uma coisa que eu acho que nós, advogados e servidores públicos, devemos atentar. Existe uma máxima que está muito forte no Supremo Tribunal Federal, que é: ninguém tem direito a regime jurídico. O servidor não tem direito a regime jurídico. É preciso olhar essa máxima com cuidado, porque isso tem se repetido muito, várias repetições se fala, e aí se leva a erros gravíssimos, não é? Nós não estamos falando mais de regime jurídico único. É verdade que ninguém tem direito a regime jurídico único, tá? Você é servidor público, muda uma regra
e você não tem direito, por exemplo, quinquênio, né? Você não tem direito à regra anterior. Se mudar, você não vai poder ter quinquênio para o resto da vida. Você tem os que você acumulou, né? Você pode até ter uma regra de transição, mas os novos não têm direito. Não há direito adquirido ao regime jurídico do servidor. Isso é uma coisa. O que não se pode confundir é que Previdência, desde 1998, que deixou de ser regime jurídico do servidor. Faz muito tempo. Passou a ser contributivo. Era regime jurídico do servidor quando estava lá no estatuto, o servidor não contribuía e recebia de presente, era a chamada, o benefício premial, não é? Quando recebia de presente esse tema. Eu estou pensando aqui, talvez eu lance um curso, nos acompanha a Rede Previdência, mais uma vez, se inscreve no nosso canal, que eu vou lançar um curso só para te explicar isso. Mas, ela diz, então, ninguém tem direito a regime jurídico, por isso o segurado não pode invocar direito adquirido. Vamos por partes, tá? Desde 2004 eu lancei esse livro, essa já é a segunda edição. Aliás, desde 2007, né, eu lancei esse livro, não está mais à venda, mas é o Novo Direito Previdenciário Brasileiro, fazendo a propaganda todo em matéria reciclável, em que eu defendia que, tudo bem, não é direito adquirido, porque se a pessoa não cumpriu todos os requisitos, não há direito adquirido, mas há o direito à transição. Eu falo do princípio jurídico do direito à transição, que vale a pena, nesse momento, advogados e servidores estudarem. Mas isso aí, talvez na internet você joga, qualquer dia aí eu falo também, eu devo ter algum vídeo aqui, e aí por esses dias eu posto mais, tá bom? Bom, o que é que a juíza disse? Ela disse assim, e aí vamos, com essa crítica, com essa ressalva, vamos focar no que é importante. O que a juíza disse foi o seguinte, olha, ninguém tem direito a regime jurídico, né? Não é direito adquirido, ok, não é direito adquirido, prefiro assim, mas não é direito adquirido, mas o legislativo não tem direito a mudar as regras sem respeitar a pessoa de forma sem limite de discricionariedade. Eu vou ler, agora chegou a vez de eu ler. Nesta perspectiva, embora se reconheça ao legislador o legítimo poder de conformação da norma constitucional, de mudar a norma constitucional, a fim de que possa realizar escolhas democráticas entre alternativas, não é? Condicionando questões fáticas, sociais e econômicas, como a crise da Previdência. Então ela está dizendo, olha, o legislador ele pode realmente entender que tem uma crise, ou as pessoas estão vivendo mais e que a regra deve mudar. Mas, para estabelecer os meios adequados para se atingir os fins estabelecidos pelo Constituinte, ok. Essa discricionariedade, essa liberdade, todavia, legislativa, não é absoluta. Você não pode mudar as regras assim sem critério. E lá no final, no parágrafo seguinte, ela fala que tem que haver uma certa garantia de estabilidade e previsibilidade. No outro momento, ela cita o princípio da proporcionalidade também. Bom, eu estou achando que não era uma mulher, era um homem. Leonardo Cacau Santos Bradbury, acho que é Bradbury, perdão por não saber pronunciar. Bom, então, o que é fundamental aqui? Esse raciocínio é plenamente perfeito. Veja só, foi criado o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. O princípio do equilíbrio atuarial hoje, ele é um saco sem fundo, porque ele só prejudica o segurado e ele não dá nenhuma proteção. Então o segurado vai, contribui, o dinheiro dele acaba, aí daqui a pouco estamos em crise, aumenta, e aí, de novo, a União, por exemplo, tem a Previdência complementar, mas a Previdência do servidor não existe uma poupança dos servidores. E a União vai sempre com esse discurso, né, sem nenhuma contraprestação, mudando as regras ao seu bel prazer. O princípio do equilíbrio atuarial, na minha opinião, aí eu já estou colocando o meu dedo nessa discussão, ele deve pautar tanto a necessidade de um sistema ser sustentável, mas também que a pessoa deve ter regras razoáveis, proporcionais,
não é? Então, não pode o constituinte mudar as regras ao seu bel prazer. Isso é o que na doutrina constitucional nós chamamos de inconstitucionalidade da norma constitucional, porque a emenda é a norma constitucional. Foi o constituinte que fez a emenda, né? Mas o constituinte derivado chamado, né? Mas ele não tem tanta liberdade assim. É uma decisão interessante. Quais são as probabilidades? Muito difíceis. Evidentemente que a advocacia é um segmento corajoso. E aí eu quero aproveitar e mais uma vez ratificar. Assiste hoje, participa hoje do programa das 19 horas sobre o Comandante Araújo com Alex Sirley. Tem muita coisa de regime próprio, de previdência do servidor para você aprender e esse tema pode voltar lá. O advogado é uma pessoa corajosa, que toma iniciativas, que está sempre à frente do seu tempo. E hoje é o dia, inclusive, do advogado. Meus parabéns a todas e todos os advogados. Agora, a minha preocupação é que o STF tem julgado muito de acordo com os interesses econômicos, que ele chama de preocupação fiscal, tá? Só que, com isso, ele gera dano para pessoas pobres, né? Eu acho que a preocupação fiscal, ela poderia estar mais atenta a questões como tributação das grandes fortunas, né? Agora, só existe preocupação fiscal quando é para negar direito de trabalhador, de segurado, de servidor, ou quando é para dificultar esse direito. Aí o tema fiscal aparece. Quando é para cortar privilégios, infelizmente nós não temos. E esse, então, é um problemão que nós temos. Bom, vamos acompanhar, a Rede Previdência seguirá acompanhando. Mais uma vez o convite para você se inscrever no nosso canal e acompanhar esses fatos. As informações são basicamente essas e hoje à noite eu posso retomar um pouco e trazer mais informações. Tá bom? Valeu e até a próxima.